Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12. A página é 1129. Marcos, capítulo 12, versículo 28, página 1129. Marcos 12, 28, página 1129. Vai estar escrito assim: o grande mandamento. Marcos 12, versículo 28. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E aqui eu gostaria de destacar, antes da gente continuar a leitura, a pergunta é: qual é o primeiro? Porque as pessoas sempre falam amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas elas esquecem que o primeiro, o mais importante, é o que está escrito aqui. E está escrito assim, então: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí no 29 diz assim: e Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E os judeus, os israelitas, usavam essa expressão. Ela também era chamada de Shema, ela tinha um apelido. Quando eles falavam Shema, essa palavra, eles lembravam que eles tinham um único Deus e que eles tinham que adorar esse único Deus. E esse é um dos propósitos do cristianismo, levar as pessoas a adorar um único Deus, porque só existe um. Muitas religiões têm muitos deuses, mas existe um único Deus no céu a quem nós devemos adorar. E o versículo 30, que é a explicação dele: e tu amarás o Senhor teu Deus. Não é assim, você vai saber que Ele é único. Você, além de saber que Ele existe um único Deus, tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E essas palavras que estão escritas aqui, elas têm uma conotação, elas têm uma importância muito grande. Por quê? Quando diz: tu amarás o Senhor com teu Deus, com todo o teu coração, uma das palavras que se traduz a palavra coração na Bíblia, não é o símbolo vermelhinho, mas é a mente, é o que nós entendemos. É aquilo que está dentro de nós, é a nossa ligação com Deus. E a nossa ligação com Deus começa no cérebro. Então você vai amar o Senhor com todo o seu coração, com a parte espiritual, mas não é só com a parte espiritual, com toda a tua alma. Alma é a mesma coisa, nesse versículo, a alma é com a sede de todos os seus sentimentos. Você vai amar a Deus com tudo que você tem. Se você está triste, se você está alegre, se você está chorando, se você está feliz, de qualquer modo, você vai colocar todas as suas emoções diante de Deus. Aí eu digo para você: imagina se todas as tuas emoções estivessem diante de Deus. Como o nosso coração ficaria em paz? Se tudo que a gente sente, o medo, a insegurança, o desespero, tudo, tivesse colocado ali e falar: Deus, eu sinto um monte de coisa, mas eu estou colocando tudo isso diante do Senhor. Tudo que a gente coloca perante Deus, Ele transforma. Então com todo a tua ligação espiritual, com todas as tuas emoções, e a palavra essa alma, que significam as emoções, ela ainda tem mais uma importância. Na palavra do grego, na tradução, ela também significa todas as paixões inferiores. Então, quando a gente ouviu aquela expressão do podcast das faculdades superiores e faculdades inferiores, ou seja,
o que a gente comanda pela cabeça e o que a gente sente aqui, todas essas devem estar ligadas a Deus. E o versículo ainda explica, com toda a tua mente. A mente significa razão. Então eu sei que eu tenho que falar com Deus, isso é a parte espiritual. Aí eu estou sentindo isso e aquilo, você vai colocar para Deus. E com a tua razão, não, peraí, mas se eu for na igreja, se eu fizer isso, tudo que você pensa tem que ser pensado no Senhor. E Jesus continua dizendo, com toda a tua força. A palavra força não é apenas o muque que você tem, não é só força física. É a força física, é a força mental, é a capacidade de você ser resistente, falar, não vou desistir, vou permanecer, e também a força moral. É você estar ligado às coisas certas e dizer, não, isso sim, isso não, isso está certo, isso está errado. A força, ela é física, ela é moral e ela é mental. E aí termina dizendo, este é o primeiro mandamento. Em outras palavras, tudo que você tem colocado diante de Deus, diante de todas essas coisas que eu coloquei para nós pensarmos e perguntar. Nós estamos colocando tudo isso diante de Deus. Sabe o que o Senhor quer dizer para nós nesse início do culto? Se nós conseguirmos colocar tudo isso para Deus, nós teremos a vida como Jesus teve, uma vida de vitória. Quem ensinou isso foi quem mais fez isso, que foi o próprio Jesus. Jesus fez tudo isso. E por isso ele foi vitorioso em toda a sua vida.